irmãos, espero que se sintam todos bem na casa do Senhor. Eu acho que no fim da história da Márcia podíamos ir todos para casa e pensar seriamente na nossa vida. Mas pronto, cá estamos para mais um momento de adoração, sim, agora todos em conjunto, para pensarmos o que é que Deus realmente pode nos querer dizer esta manhã. Ela tocou-me profundamente a mim e espero vos fazer a mesma coisa. E assim, quero-vos dar boas-vindas a todos. A igreja hoje tem muitas caras diferentes daquilo que nós estamos habituados a ter. Somos sempre muitos, mas o nosso muitos era sempre igual. E quando chegam as férias, temos o prazer de conhecer mais gente e aí percebemos que a nossa família, sem dúvida, é mesmo muito grande. E é um prazer realmente estar com todos vós aqui juntos a adorar o Senhor, porque no fundo a adoração fazemos sozinhos, mas quando somos muitos, é muito melhor. E enriquece-nos a todos e aquece o nosso coração. Hoje queria-vos trazer uma mensagem. Vão precisar da vossa Bíblia, pode ser eletrónica, mas se houver as Bíblias físicas, eu até tinha solicitado ao meu grupo de amigas se tinha uma Bíblia especial e afinal eu tinha uma em casa. Está bem? Ela veio de propósito e entregou-me logo e eu disse, ok, Margarida, está bem. Mas afinal eu tinha aqui uma em casa, daquelas que eu precisava de hoje. E antes de abrirmos as nossas Bíblias, não vou abri-la sem pedir novamente a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós e que a abertura dela possa realmente enriquecer a nossa vida. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, ó Senhor, queremos pedir a tua presença neste momento em especial. Já oramos para que tu nos ajudasses, mas agora de uma forma muito especial o teu Espírito possa influenciar a nossa mente e que assim possamos chegar onde tu queres que nós cheguemos. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ora bem, eu tenho duas histórias para vos contar, mas antes disso eu tenho que estabelecer aqui logo uma premissa e vou assumir isto como verdade. E ela é verdade. O que eu vos tenho a dizer é, se duvidam de mim, vão estudar em casa. Mas a nossa primeira história vem em São Mateus, capítulo 8. O episódio que nós vamos ler hoje tem uma premissa, que há bocadinho eu estava a dizer, do seguinte. Jesus, quando habitou aqui no meio de nós, e todo o percurso que Jesus faz, é por forma a dizer, ele preencheu um propósito. Todos nós concordamos, certo? E o propósito que ele preenche é a fazer o caminho que, no fundo, o povo de Israel também fez. E se vocês concordarem comigo, aliás, melhor, se vocês recordarem comigo, Jesus fugiu para o Egito, não foi? Quando era pequenino, os pais, vamos para o Egito, voltou do Egito, passou pelo Jordão, pelas águas, e eu recordo-me que nós, quando falávamos da travessia do povo pelo Mar Vermelho, muitos teólogos falam, e é verdade, é a forma de batismo daquele povo, e depois acontece o Monte Sinai, certo? É onde Moisés recebe as leis, e também aqui, Jesus, o que antecede este episódio, Jesus estava no monte. Lembram-se qual monte? Começa a partir do capítulo 5. O que é que acontece a partir do capítulo 5 de São Mateus, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus? Alguém sabe de cor? As bem-aventuranças. E Jesus, onde é que ele faz isto? Faz em cima do monte. Há uma quantidade de gente que se reúne à volta dele e ele, a partir daí, começa a falar sobre o quê? Sobre o quê? Não ouvi.
as bem-aventuranças. E era o quê? No fundo, aquilo era o quê? Vamos ver no capítulo 7, para a gente terminar, quando antes dele sair, ele já tinha descido e o povo já tinha ouvido Jesus, e reparem o que é que eles dizem. Capítulo 7, 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, tudo o que está para trás, as bem-aventuranças, os conselhos e as coisas, estavam as multidões como? Maravilhadas, admiradas, surpreendidas, ficaram agradadas. Porquê? Porque ele expunha o quê? Da sua doutrina. E porquê é que eles ficaram admirados? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, no fundo, o que ele fez naquele monte foi explicar os 10 mandamentos que ele tinha dado a Moisés. E ninguém percebeu. Né? Foram 10 mandamentos curtos e grossos e depois o povo acabou por não perceber nada e arranjou uma série de leis e de coisas que não tinham nada a ver. E então Jesus vem, faz as bem-aventuranças. Por exemplo, aqui ele fala: ouviste dizer que era assim, assim, mas eu digo-vos, é assim e assim. Recordam-se estas palavras? E o Evangelho de São Mateus é um evangelho, há 4, não é? E cada um conta quase a mesma história, mas muitas vezes perspectivas diferentes, porque realmente cada um destes evangelhos tinham propósitos diferentes. E o de Mateus era um propósito de que Jesus ia cumprir o que estava no Antigo Testamento. No Evangelho de São Mateus encontramos muitas vezes ele dizer assim: e aconteceu isto assim para que se cumprisse o que foi dito. Recordam-se disto? Ora bem, premissa: Jesus, no fundo, é o povo de Israel. A caminhar exatamente dentro dos passos e fazendo o caminho que o povo de Israel fez na altura. E porquê? O povo de Israel foi bem sucedido? Alguém tem que ficar bem sucedido. E pelos passos nossos, não íamos lá. Teve que vir Jesus para fazer o tal caminho que estava proposto o povo fazer. Tendo esta premissa e querendo-vos mostrar, vamos ver se eu consigo me orientar exatamente. Ao Jesus ser Israel, Jesus cumpre a missão em que o povo da aliança falhou. E Ellen White, em Patriarcas e Profetas, tem este texto. Este texto tem a ver com o sonho de Jacó. Recordam-se em que ele foge porque enganou o irmão, roubou a primogenitura, depois ele foge, ele vai e tem um sonho. Dorme em cima de uma almofada fofinha? Não? Então, dorme em cima de quê? Ok, vê lá se elas não sabem. Dorme em cima de uma pedra e ele tem um sonho. Qual é o sonho de Jacó? Já agora, meninas, que sonho é que Jacó teve? Recordam-se? Uma escada. Muito bem. Alguém sabe quem é esta escada? Tem texto? O mundo não foi deixado em uma solitária desesperança. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação. Não houvesse ele, com os seus próprios méritos, estabelecido uma passagem através do abismo que o pecado efetuou, e os anjos ministradores não podiam ter comunhão com o homem decaído. Se Jesus não tivesse vindo, nós estávamos deixados à nossa própria sorte. Tá? E garanto-vos, não estávamos assim bonitos e sorridentes como estamos hoje. Cristo é Cristo que liga o homem em sua fraqueza e desamparo à fonte do poder infinito. É a partir daqui que nós vamos avançar. Jesus desce do monte e a primeira coisa que Jesus faz é algo repugnante. E vocês vão também ler? O que é que tu estás a dizer? Vamos ler. Versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Versículo 2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, purifica-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo.
E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, atenção, tens que ir, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Primeira situação. A agenda religiosa, social de Jesus, quando deste o monte, a primeira foi esta. A segunda, que é o que nós vamos hoje falar. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse-lhe: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas mandam com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e ao outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faz isto e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua fé. Uau! Segundo encontro. Não devia Jesus ter preferido feito milagres dentro do povo? O quê? Jesus está a fazer o primeiro milagre com um indivíduo leproso? Ainda por cima toca-lhe? Vocês sabem quais eram as leis quando se tocava em alguma coisa impura? Aliás, bastava as senhoras estarem naquele momento do mês que elas nem sequer... Eu acho que eles na altura, se fosse hoje, ainda se continuássemos, toda a gente devia ter um anexo onde a mulher, quando chegasse àquela altura, eu acho que os homens até iam agradecer, porque elas ficam impossíveis, certo? Quando estão naquela altura do mês, a mulher fica impossível. Por isso, iam todas para aquele anexo e elas ficavam lá guardadinhas. Hein? Passava aquele momento e elas voltavam para dentro do agregado familiar, porque até lá ninguém aguentava com aquilo. Ou choram, ou ralham, ou não sabem. Aquilo são bipolares de repente. Pronto. Era isto que Jesus foi fazer? Não. E a segunda? O centurião. Quem é este homem? Quem é este homem? O que é que ele percebeu? Quando nós lemos acerca deste homem, que pressupostos nós encontramos? Ele é bondoso? Ele é mau? Vamos lá pensar. Os romanos eram o poder principal da altura, certo? Os judeus, quem eram para eles? Do ponto de vista romano, quem eram os judeus? Os escravos. Era o povo que ia ser ocupado. Logo, o centurião não tinha que se sujeitar a ninguém. Ainda mais a posição que ele ocupava. Aquilo era tipo por níveis. Aquilo chama-se uma sociedade estratificada. Acho que é isto. E uma sociedade estratificada é que há coisas, há níveis lá dentro, uma hierarquia, em que uns são daqui, outros são dali, outros são daquela. E o povo de Israel estava lá embaixo. E o facto de ele se aproximar a Jesus indica alguma coisa deste homem. Provavelmente uma dose de humildade. Outra dose de reconhecimento. Porque ele diz algo extraordinário. Quando Jesus diz, eu vou lá curar, ele diz, ó Senhor, eu não sou digno. Às vezes nós achamos que nós merecemos. Olha, merecemos chorar porque a vida correu-nos muito mal. Ora, merecemos estar felizes porque a vida correu-nos bem. Ora, merecemos estar dentro da igreja. Então não posso estar dentro da igreja, porquê? Merecemos muitas coisas. Aliás, hoje estamos na era dos direitos. Toda a gente tem direito. Toda a gente tem direito até ficar chalupa. Toda a gente tem direito. Infelizmente é assim. Só que este homem disse, eu não sou digno. E Jesus olha para ele. Qual foi a expressão de Jesus?
ficou de queixo caído. What? Ele pensa assim? Uau! Sim, ele só fala maravilhado, mas podíamos dizer espantado, de queixo caído. Uau! Jesus! E um centurião romano? Opa! Onde é que ele estudou? Nem faço ideia. Que tipo de ideias é que ele teve de ter tido? Que tipo de família? A sociedade em que ele estava? É um Deus para cada mal ou para cada bem. Tá? Chove chove o sol, a comida, o carro, andar, o parar, a festa. Nós aqui em Portugal é quase igual. Em cada terra tem um santo diferente. E ele viveu toda a vida educado naquilo. E quando ele ouve falar de Jesus, ele tem esta expressão. Quem é, ou o que é, o nosso centurião? Ele diz, eu não sou digno. E na expressão dele, quem é, ou o que é Deus, ou Jesus? Diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Onde é que já se encontrou uma fé igual a esta? Eu digo-vos. E a Abraão, por ter querido, isso lhe foi imputado por justiça. Já ouviram falar? Com certeza que sim. Foi a mesmíssima fé que este homem transmitiu e que ele sente. E foi bem sucedido. Era genuíno. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E depois o que é que diz as outras palavras a seguir? E naquela mesma hora o servo foi curado. Se ele estivesse a enganar. Imaginem, se ele estivesse a enganar Jesus, o servo teria ficado curado? Não parece. Sabem porquê? Porque Deus olha cá dentro. Eu hoje venho bem vestida. Estás-te a rir, mas é verdade. Eu te reconheço. Eu olhei para o espelho primeiro para ver se isto ficava bem. Se eu não ficava muito assim, ó, muito assado. Ponta abaixo, ponta acima. Não, está tudo bem. O cabelo também, antes disso, fui ali ao espelho para ver se eu não parecia uma bruxa muito má. Não, está tudo que se sente. Certo? Mas isso é tudo do lado de fora. E cá dentro, vocês sabem como é que eu me sinto? Não sabem? Eu sei, mas vocês não. Às vezes tentamos enganar-nos a nós próprios, também é verdade. Mas Deus, nosso Senhor, sabe. E sabe exatamente o que é que nós precisamos. E até onde nós precisamos de ir. E aquilo que somos capazes de fazer. E o centurião mostrou de imediato, sem prova, sem mais nada. Porque Jesus até estava disposto a ir à sua casa. E ele disse, não, mas tu não precisas de ir. Porque tu, o teu poder, não precisa de fazer mais nada. Basta falares. A tua palavra é vida. A tua palavra é o suficiente. E nós não acreditamos nisso. Deus Nosso Senhor não pôs tudo à vida com a palavra dele? Pois bem, este centurião acreditava nisso mesmo. Mas o nosso tema de hoje... peço desculpa. É o romano e o homem rico. Este realmente é o texto base. E maravilhou-se Jesus. Eu queria muito maravilhar, meu Deus. Vocês não queriam? Por o nosso Deus de queixo caído. Que tal experimentarmos isto? É preciso acreditar. Até onde é que vai a tua fé? E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Portugal inteiro encontrei tanta fé. Uau! Isso é que era. Alguns são do Brasil, pode ser Brasil, ou de Santo Tomé, ou de Cabo Verde. O que vocês quiserem. Ponham lá o país que quiserem. Tenham lá o vosso nome. E Jesus maravilhou-se. Isto é algo a reter. Vamos à segunda história, do homem rico. Esta história é uma história complicada. Vou deixar aquele slide.
tem um trocadilho. E vamos vos transportar, cintos, vamos lá. Enviamos a quarta e vamos viajar para Lucas, capítulo... Pois, eu tenho tantos números na cabeça que eu... Vamos para o capítulo Lucas 15. Lucas 15 tem uma história interessante. E foi por causa desta passagem que eu quis a Bíblia especial. Porque é um episódio, vamos falar sobre Lucas 15 e 16, e há umas Bíblias agora que tudo o que Jesus diz está em vermelho. Alguém tem uma Bíblia dessa? Quem é que tem? Quem tem? Trouxeram essa Bíblia? Ok. Se calhar tenho que vos dizer. A porção de vermelho que há nestes 2 capítulos pressupõe que isto tudo foi dito na mesma altura. Ok? Capítulo 15 de Lucas, primeiro versículo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo o quê? Este recebe pecadores e ainda por cima come com eles. Psss. Lucas tem uma característica também. Se Mateus tinha a característica dele, Lucas também tem. Lucas é mais do meu coração. Vou já dizer porquê. Lucas dá importância às refeições. As muitas refeições. E ele fala sempre sobre as coisas que havia em refeições. E desta vez também. Eu estou a imaginar. Estão todos na casa de alguém, todos a comer, sentaram-se todos à mesa, porque ele come com eles. E imaginem, Jesus está a molhar o pão no azeite e a comer. Estamos na hora do almoço, já começa a comer com fome, não é? Imagino que o pão não era um pão qualquer, um pão com ervas e com azeite. Imagina que aquilo deve estar muito bom. E ele, quando ouve aquilo, o versículo 3 diz-lhes, então lhes propôs Jesus esta parábola. E a seguir há 3 parábolas que vêm. É a parábola da ovelha perdida, depois é a parábola da moeda perdida e depois, por último, a do filho pródigo. Sim, Margarida, é aqui que vem a filho pródigo. Para quem eram estas 3 parábolas? Já agora, antes de nós avançarmos, com quem é que Jesus estava a almoçar ou a jantar, pelo menos a comer, naquela refeição? Deixa-me vos dizer, 3 grupos. 3 grupos. Primeiro grupo, qual é que era? Diz lá, os publicanos e pecadores. Primeiro grupo. O segundo grupo, os fariseus. Muito bem. E o terceiro, os discípulos. Lá está. 3 grupos. Então, parábola da moeda, da ovelha e do filho pródigo era para quem? Volto a perguntar, para quem? Lhes dizia, lhes para quem? Acabámos de ler. Para os publicanos e os pecadores. E era a mensagem perfeita para eles. Tipo, vocês estão longe daquilo que deviam de fazer, não é, meus queridos? Seus publicanos e pecadores. Mas há esperança. Eu cheguei à esperança. Se vocês quiserem, não há problema nenhum. E vou ficar muito contente se vocês quiserem retornar. De qualquer maneira, eu ponho-vos o anel. Eu faço-vos uma festa. Se vocês voltarem, pode ser. E digo-vos já, olhando para a minha Bíblia, aqui começa o capítulo 15, tem a tal narrativa, e depois Jesus fala, continua a falar, chega ao capítulo 16. Versículo 1 diz assim, e disse também Jesus a quem? Aos discípulos. A parábola a seguir era para quem? Para os discípulos. Que parábola era essa? O mordomo infiel. Jesus aqui diz assim, atenção, meus amigos, vocês receberam a boa nova. Vocês têm recursos, mas eu sei o que se passa. Utilizem bem os meus recursos que eu vos dou.
A palavra que vocês receberam é para transmitir. O valor que vocês trabalham e que é para devolver. Dizimar, ofertas. O vosso serviço deve ser feito. Porque quando vocês aceitaram vir para Jesus e para o meu redil, vocês comprometeram-se e estão engajados na missão. Não podemos desviar dela. O mordomo infiel é isso que diz. Mais à frente, no capítulo 16, chega-se ao versículo 14. Vejam o que é que lá está escrito. Os fariseus, que eram quem? Que eram o quê? Avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Jesus, à medida que vai passando pelos vários grupos, vai contando-lhes uma história. E os fariseus realmente estavam, fogo, olha-me esta. A sério? Ele está a falar disto? Poxa, ninguém tem pachorra para ouvir. Estão a ver? E Jesus propõe-lhes então a parábola do rico e do Lázaro. É preciso contextualizar que esta parábola do rico e do Lázaro, apesar de ser uma coisa muito estranha, não era tão incomum naquela altura. Naquela altura usava-se as fábulas, as coisas que se andavam a dizer por aí, e toda a gente sabia exatamente o que é que ele estava a falar. Porque Jesus jamais falava de coisas que eles não percebiam. Ok? É preciso que entendam isto. Jesus jamais falava de coisas que as pessoas não pudessem perceber. Tinha que falar-lhes por parábolas para elas poderem fazer o raciocínio, a analogia, a conclusão. E cada um iria fazer a sua conclusão. E sabem porquê? E isso é a forma maravilhosa do nosso Deus. É que eu sou diferente da Rita. Ainda por cima está grávida. Mesmo diferente. E sou diferente do Rodolfo, também. Sou diferente da miúda. Sou diferente do Rui, da Margarida. Sou diferente da Célia. Da minha filha, que até é minha filha. E de cada um de vocês. Sou eu, só Miliana. E aquilo produz um efeito estrondoso em mim. Assim como em vocês. Como é que isso é possível? Epá, não faço a mínima ideia. A única coisa que eu sei dizer, esse é o poder do nosso Deus. Estás tu disposto a que aquilo funcione dentro de ti? Faça essa explosão para que Jesus depois se admire. Rico e Lázaro. O rico e o mendigo. Ora, havia um certo homem, versículo 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ora, ele vivia bem, de luxo tudo. Ai, lindo! Ele comia todos os dias, bebia todos os dias, provavelmente não trabalhava. Era uma vida, que muitos de nós às vezes até sonhamos. Quando trabalhamos muito, digo, poxa, eu enganei-me no príncipe. Esse beijei não saiu nenhum príncipe. Não, aquilo saiu outra coisa, tá? Não é? Poxa, temos de trabalhar todos, ok. Este não, este vivia bem. Mas havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e o Lázaro no seu seio. E então clamou, dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda ao Lázaro molhar em água a sua ponta do dedo para me refrescar a língua. Porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Agora, igualmente Lázaro, os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que todos os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, por favor, imploro-te que mandes ao menos à minha casa, tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para aqui onde eu estou, neste lugar. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, eles que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai, se alguém dentro dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão, porém, respondeu-lhe, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão-se persuadir, ainda que ressuscitasse alguém
que tivesse morrido. O rico estava muito bem. E Jesus, ao contar esta história, espetou a faca, a espada, virou a espada, meteu-lhe um bocadinho de sal, um bocadinho de limão, e aquilo afinou mesmo os fariseus. Acham que eles gostaram? Acham que eles não perceberam? O homem rico continuava na dele. Ele achava que ainda tinha direito lá no inferno. É óbvio que ninguém fala e ninguém vem cá acima. O que Jesus queria dizer é que quando a morte vem, acabou-se. Ai, mas se viesse alguém, esquece. Já temos tudo o que precisamos. Já temos tudo o que precisamos. O que é que vós precisais mais? Daí este texto. Existem muitos não cristãos cristãos. E existem também muitos cristãos não cristãos. Perceberam o trocadilho? O romano e o homem rico. O centurião romano humildemente ultrapassou as linhas culturais para ajudar o seu servo. De forma respeitosa e reverente, se dirige a Jesus chamando-o de Senhor. Ele compreende e confessa a sua própria indignidade. Reconhece a autoridade de Jesus e a capacidade de curar. Demonstra uma enorme fé, sem dúvida, uma fé abraâmica. Afirmado e aceito sem reservas por Jesus. Obedece ao comando de Jesus para ir. Vai. O homem rico não quis ajudar ninguém. Provavelmente, o mendigo estava lá à porta e ele, com licença. Provavelmente era isso que ele fazia. É que ainda por cima, o homem só comia migalhas. Não quis ajudar alguém que estava abaixo dele, coisa que o romano não fazia. O romano não olhou para Jesus para baixo. Podia o fazer. Ele fazia parte do povo opressor. Podia o fazer, mas não fez. Porque reconheceu e sabia quem era Jesus. O homem rico, que se vestia de linho púrpura e fino, púrpura e linho fino. Na altura, púrpura era uma das coisas só os ricos é que vestiam. Não era uma tinta fácil de adquirir e o linho fino também não. Eram coisas muito caras, porque o que se usava era do pelo dos animais. Assim como se usa a lã, também havia dos outras lãs, das outras ovelhas, cabras e camelos, tudo aquilo era usado e as peles. Agora, linho era uma coisa que tinha que ser trabalhado, tinha que se achar, também é preciso ser, não é? Tinha que ser trabalhado e depois tinturar com púrpura, ora, eram coisas mesmo muito caras. E o exagero aqui é denotável, porque até o exagero no mendigo, eu faço ideia o que é que os fariseus devem ter pensado. Mendigo, cheio de chagas, e os cães a lamberem-lhe as feridas, por amor de Deus, é mesmo anojado que eles devem ter ficado. Porque eles andavam sempre todos impecáveis e nada dessas coisas lhes podia atingir. Pior, a ideia de que o rico era abençoado por Deus é o que constava dentro da cabeça deles. E o Lázaro, o desgraçado, provavelmente nunca mais iria conseguir chegar aos céus. E, afinal, eles dão conta que Jesus dá a volta à moeda. Não usou os seus recursos que tinha disponíveis para ajudar o necessitado. Não foi um bom mordomo dos tesouros, recursos que lhe foram confiados. Pensava que a sua relação com o pai Abraão o salvava. O outro sabia perfeitamente que era somente Jesus e que só bastava falar. Representava o pensamento hierárquico e farisaico e não entendeu nem praticou a sua própria fé abraâmica, que ele tinha aprendido. O homem rico tinha aprendido. Eles sabiam, desde nascença. Experimentou uma inesperada inversão da própria expectativa. Vivi uma vida com quem diz: ainda bem que eu nasci deste lado
da lua, porque se eu tivesse nascido do outro não me salvava. Agora deste lado da lua, isto está bom. Oh, não preciso me preocupar com nada. Nem sequer com o meu inimigo eu preciso me preocupar. Ele sim deve ter pecado pouco para poder estar onde está, só pode. É tudo consequências da má vida que ele deve ter feito. Ele ou os pais. Isto era o que eles pensavam. Quem é que eu sou? Quem? Quero eu deixar Jesus admirado? Porque exerço a febre abrâmica que eu conheço? Alguém aqui não sabe o que é febre abrâmica? Alguém aqui não sabe? Fico contente. Mas a responsabilidade é vossa agora. Mandei a bola para lá. Eu tenho a minha, tá? Cada um tem a sua. Eu espero, sinceramente, que Jesus se possa maravilhar por cada um de nós. E se sentirem miseráveis, não se preocupem, porque o mendigo ficou no seio de Abraão. O mendigo ficou no sítio certo. Ele que se sentia miserável e que vivia uma vida miserável. Eu acredito que nós, nesta vida em que nós estamos, e o mundo está a apertar, né? Notamos bem, está mesmo a apertar. As catástrofes estão por aí. Se alguém não acredita, vai ler, vai ver. É simples. Pega aqui, em Moisés e os profetas, e vai ver as notícias. E vocês vão ver uma correlação direta. A nível das escolas, vão ver. Correlação direta. Isto está a apertar. Quereis vós fazer parte daqueles que Jesus vai ficar admirado? Eu espero bem que sim. E é esta a minha oração por cada um de vós. Que Jesus possa admirar de cada um de nós.